Ela escolheu o rancheiro em vez de sua tribo. O que ela fez a seguir, ninguém esperava. 3 anos. Foi quanto tempo a mulher passou acorrentada pelo seu próprio povo. Não por inimigos, não por colonos, mas pela própria tribo que a criou. O vento do deserto carregava poeira pelo chão aberto, onde 2 mundos estavam prestes a colidir. E no centro de tudo estava uma prisioneira cujo crime não fora mais do que dizer não. Mas o que eles estavam prestes a descobrir destruiria tudo o que acreditavam sobre lealdade, liberdade e o preço que ambos exigem. Porque às vezes a escolha mais perigosa não é fugir. É decidir voltar. O sol castigava o terreno cerimonial onde os líderes tribais se reuniam em um semicírculo, seus rostos esculpidos em pedra e silêncio. Ione ajoelhou-se no centro, pulsos amarrados nas costas, tornozelos acorrentados com ferro que havia cavado sulcos em sua pele ao longo de 3 longos anos. Ela não olhou para nenhum deles. Não precisava. Havia decorado cada rosto que votou para acorrentá-la. Cada voz que a chamou de desafiadora, cada par de olhos que se desviou quando ela gritava no primeiro mês. Seus cabelos caíam à frente, cobrindo um rosto que havia esquecido a suavidade. 25 anos, e ela havia passado os últimos 3 como aviso para outras mulheres que pensassem em recusar o que os anciãos decidiam por elas. Cyrus Munro estava no centro da reunião, seu cocar cerimonial captando a luz enquanto observava a multidão reunida. Ele era o tipo de líder que acreditava que sua palavra era lei porque sempre fora lei, e questioná-la era o mesmo que destruir tudo o que seus antepassados haviam construído. Sua voz se espalhava pelo terreno aberto com o peso da autoridade absoluta. Além da reunião tribal, um cavaleiro solitário se aproximava. O cavalo andava com passo firme, sem pressa, como se seu cavaleiro tivesse todo o tempo do mundo e soubesse disso. Arlon Briggs mantinha-se ereto na cela, seu rosto marcado pelo tempo sem revelar nada enquanto analisava a cena diante dele. Ele havia vindo para uma negociação de terras, nada mais. O Conselho Tribal queria discutir direitos de água, limites de pastagem, o atrito habitual entre 2 comunidades compartilhando espaço. Nenhum dos 2 queria ceder. Ele não esperava ver uma mulher acorrentada. Os olhos de Ione seguiram o cavaleiro enquanto ele desmontava. Algo em seu peito apertou, e não a esperança, ela já havia aprendido a não esperar isso, mas reconhecimento. Era alguém de fora, alguém que não conhecia sua história, que não carregava 3 anos de julgamento em seu olhar. Por um breve segundo, seus olhos se encontraram à distância, e ela viu algo piscar ali. Surpresa, talvez desprezo. Então o rosto dele voltou à neutralidade, e ele voltou sua atenção para Cyrus. O líder tribal avançou, uma mão erguida em saudação, a outra apoiada em um cajado de caminhada que era mais símbolo do que necessidade. Sua voz carregava o ritmo ensaiado de quem está acostumado a ser obedecido. Você veio sozinho. A resposta de Arlon foi medida. Sua atenção ainda parcialmente na mulher ajoelhada na poeira. Disseram que era sobre acesso à água. Não achei que precisaria de um exército para uma conversa. A expressão de Cyrus mudou. Algo calculista movendo-se por trás de seus olhos. Ele gesticulou amplamente para a multidão reunida, depois especificamente em direção a Ione, como se ela fosse parte do inventário sendo discutido. Temos assuntos além da água para resolver. Seu povo quer acesso ao Rio do Norte. Queremos a quitação de antigas dívidas. O maxilar de Ione se apertou. Ela sabia o que estava por vir. Sabia desde que a arrastaram do abrigo isolado onde a mantinham e a forçaram a ajoelhar-se ali na frente de todos. Ela não fazia parte de uma negociação. Ela era negociação. O olhar de Arlon se moveu de Cyrus para Ione, e depois de volta. Sua voz permaneceu calma, mas algo mudará em sua postura. Vim aqui para falar sobre terras, não pessoas. Ela não é uma pessoa, disse Cyrus, e as palavras caíram como pedras. Ela é propriedade desta tribo, uma dívida que estamos dispostos a quitar. Você a leva, concedemos acesso ao rio. Todos se beneficiam. O silêncio que se seguiu foi sufocante. A respiração de Ione ficou curta,
suas mãos acorrentadas tremiam nas costas. 3 anos de prisão e agora ela estava sendo negociada como gado. Uma parte dela queria gritar. A outra parte, aquela que aprendeu a sobreviver em silêncio, sabia que não adiantaria. Mas Arlon não se moveu, não concordou, não cavalgou embora. Ele permaneceu ali estudando a mulher acorrentada. E, pela primeira vez em 3 anos, Ione sentiu algo se abrir dentro de seu peito. Não a esperança, ainda não isso, mas a mais tênue possibilidade de que alguém pudesse vê-la como mais do que um aviso, mais do que propriedade, mais do que uma lição sobre o que acontece quando você se recusa a obedecer. O que ela fez? Perguntou Arlon baixinho. A expressão de Cyrus escureceu. Ela desafiou a lei sagrada. Recusou uma união que teria trazido força para nosso povo. Seu castigo é justo. Os olhos de Arlon permaneceram em Ione. Ela manteve o olhar firme, recusando-se a desviar, recusando-se a parecer fraca, embora cada parte de seu corpo estivesse gritando. Naquele momento, algo passou entre eles, um entendimento para o qual nenhum dos dois ainda tinha palavras. Ele viu alguém preso. Ela viu alguém que talvez realmente se importasse. Vou precisar de tempo para pensar sobre isso, e disse Arlon finalmente. Não há tempo, e respondeu Cyrus, abruptamente. Você aceita os termos ou vai embora sem nada. E foi então que Ione percebeu algo que fez seu sangue gelar. Não se tratava de direitos de água. Era sobre se livrar dela. Eles finalmente haviam encontrado uma maneira de fazer dela um problema de outra pessoa. Apagar o lembrete de sua desobediência sem tirar sua vida. Ela desapareceria, seria esquecida, e as leis tribais permaneceriam incontestadas. Mas o que eles não sabiam, o que nenhum deles poderia ter previsto, era que o homem à sua frente não era do tipo que tomava decisões sob pressão. E a mulher ajoelhada em correntes ainda não havia terminado de lutar. Arlon ficou em silêncio por um longo momento, apenas parado, chapéu abaixado contra o sol, observando a mulher que se recusava a baixar o olhar. A maioria das pessoas desviava os olhos diante do poder. Ela não. Isso dizia mais a ele do que qualquer explicação que Cyrus pudesse oferecer. Eu a levarei, disse finalmente. As palavras caíram como um martelo. A respiração de Ione se prendeu, e não alívio, ainda não, mas algo próximo disso. Uma rachadura no muro que ela havia construído ao redor de si mesma durante 3 anos de cativeiro. A expressão de Cyrus mudou para satisfação. Ele fez um gesto a 2 homens mais jovens, que avançaram, produzindo um velho saco de couro que entregaram a Arlon. Dentro, um mapa rudimentar mostrando o acesso ao Rio do Norte e os limites de pastagem. A transação foi concluída antes que Ione entendesse completamente o que estava acontecendo. Ela era propriedade sendo transferida, um problema sendo resolvido. Mas quando Arlon se aproximou dela, algo em seus movimentos fez com que ela reavaliasse a situação. Ele não a agarrou, não a puxou para levantar como se fosse gado. Ele ajoelhou-se na poeira ao lado dela, ao nível de seus olhos, e sua voz saiu baixo o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir. Consegue andar? A pergunta foi tão inesperada que Ione quase esqueceu de responder. 3 anos e ninguém jamais havia lhe perguntado algo. Eles apenas ordenavam, comandavam, ditavam. Nunca perguntavam. Sim, e conseguiu dizer, sua voz rouca pelo desuso. As mãos de Arlon se moveram para as algemas em seus tornozelos. O metal havia cavado sulcos em sua pele, cicatrizes antigas sobre cicatrizes ainda mais antigas. Seu maxilar se apertou ao ver os danos, algo sombrio piscando em seu rosto. Ele abriu as algemas de ferro com precisão cuidadosa, e no momento em que caíram, Ione sentiu a ausência como um choque físico. 3 anos. 3 anos daquele peso. Suas pernas tremeram quando tentou se levantar, e a mão de Arlon apoiou seu cotovelo. Contato breve, nada mais. Mas foi o primeiro toque em anos que não tinha o objetivo de restringir ou punir. Ela recuou instintivamente, e ele a deixou, compreensão evidente na forma como se afastou para lhe dar espaço.
Atrás deles, Cyrus observava com a frieza de alguém que acabará de se livrar de um problema. Ela é sua agora. O que acontecer com ela não é mais nossa preocupação. Arlon se virou, e sua voz carregava uma firmeza que antes não existia. Ela não é minha. Ninguém possui pessoas. A afirmação pairou no ar como um desafio. Os olhos de Cyrus se estreitaram, mas ele não disse nada. A negociação estava encerrada. Os termos aceitos. Discutir agora só revelaria a fraqueza. Ione ficou de pé, em pernas instáveis, pulsos ainda amarrados atrás das costas, observando aquele estranho que acabará de pagar por sua liberdade, ou pelo que passava por liberdade. Ela não confiava nele, não podia se permitir. Mas a forma como ele havia falado agora, a maneira como retirou as algemas dos tornozelos com mãos cuidadosas em vez de indiferença bruta, fez algo mudar dentro de seu peito. Arlon foi até seu cavalo, pegou uma cantil e estendeu para ela, então pareceu lembrar que suas mãos ainda estavam amarradas. Sem uma palavra, contornou-a, e ela sentiu a pressão em seus pulsos se soltar enquanto ele cortava as amarras de couro. O fluxo de sangue de volta às mãos a fez ofegar, formigamento subindo pelos braços. Beba, disse ele, oferecendo o cantil novamente. Ione pegou com mãos trêmulas, a água descendo pela garganta como uma bênção. Ela receberá água, claro, o suficiente para sobreviver, mas isso parecia diferente. Isso estava sendo oferecido, não racionado. Quando terminou, devolveu, e seus dedos se tocaram por um instante. As mãos dele eram calejadas, ásperas pelo trabalho, mas firmes. Vamos embora? Disse Arlon, baixo, seus olhos percorrendo os membros tribais reunidos, que observavam com graus variados de curiosidade e desdém. Consegue montar? Assentiu Ione, embora não tivesse certeza. 3 anos sem cavalgar teriam enfraquecido qualquer um, mas ela preferia morrer tentando do que mostrar fraqueza diante de pessoas que passariam anos tentando destruí-la. Arlon montou no cavalo, então estendeu a mão para ela. Ela a encarou por um instante. Esta oferta de ajuda de um completo estranho. Este homem que acabará de trocar direitos de água por uma mulher em correntes. Então ela agarrou seu antebraço, e ele a puxou para cima, atrás dele, em um único movimento suave. No momento em que suas pernas se acomodaram de cada lado do cavalo, no instante em que sentiu o calor do animal sob si e o espaço aberto à frente, em vez de paredes e correntes, algo no peito de Ione se abriu completamente. Ainda não era liberdade, mas a possibilidade dela. Enquanto cavalgavam para longe da reunião tribal, ela não olhou para trás, não lhes deu satisfação, mas sentiu cada olhar sobre suas costas. Sentiu a avaliação fria de Cyrus seguindo-os através da poeira. O que ela ainda não sabia era que aqueles olhos viriam atrás dela novamente. Que seu povo exigiria seu retorno. E que a escolha que teria de fazer seria muito mais complicada do que simplesmente cavalgar para uma nova vida. Porque a liberdade, ela estava prestes a aprender, sempre tem um preço. A viagem até o rancho de Arlon durou 2 horas por um campo aberto que parecia se estender infinitamente. Ione sentou-se atrás dele em silêncio, mãos agarradas à traseira da sela em vez de sua cintura, mantendo distância mesmo na proximidade. O vento puxava seus cabelos, e a cada quilômetro, o peso de 3 anos em correntes parecia, ao mesmo tempo, mais leve e impossivelmente mais pesado. Quando o rancho entrou em vista, não era muito. Uma cabana desgastada, um pequeno estábulo, um curral com 3 cavalos pastando sob o sol do final da tarde. Simples, isolado. Exatamente o tipo de lugar que alguém escolheria se quisesse ficar sozinho. Arlon desmontou primeiro, depois ofereceu sua mão novamente. Desta vez, Ione a tomou sem hesitar. Suas pernas quase cederam quando seus pés tocaram o chão firme. Músculos que não eram usados adequadamente há anos protestaram violentamente, e ela agarrou o flanco do cavalo para se estabilizar. Vá com calma, disse Arlon, não se movendo para ajudar a menos que ela pedisse, respeitando o espaço que claramente precisava. Ione endireitou-se lentamente, forçando suas pernas a lembrar como sustentar peso. Ela estudou o rancho com olhos cuidadosos,
procurando saídas, armas, qualquer coisa que pudesse se tornar importante caso isso se revelasse outro tipo de prisão. Velhos hábitos de cativeiro morrem lentamente. Você é livre para sair quando quiser, disse Arlon, lendo sua avaliação. Não estou prendendo você aqui. As palavras deveriam trazer alívio. Em vez disso, trouxeram confusão. 3 anos sendo dito exatamente o que fazer, onde ficar, quando falar, e agora esse estranho oferecia liberdade como se fosse simples, como se ela pudesse simplesmente caminhar pelo deserto e sobreviver. Para onde eu iria? A pergunta saiu mais dura do que ela pretendia. Arlon considerou isso, então gesticulou em direção à cabana. Lá dentro há comida, água, uma cama. Pegue o que precisar. Amanhã, veremos o que vem depois. Iônio seguiu para dentro, cada nervo em alerta máximo. A cabana era esparsa, e um quarto próprio com área para dormir, uma mesa, uma lareira de pedra, sem decorações, sem conforto. Parecia um lugar onde alguém existia, em vez de viver. Arlon aproximou-se da lareira, acendendo a lenha com eficiência prática. Há um quarto nos fundos. É pequeno, mas é seu se quiser. A porta tem fechadura por dentro. Esse detalhe, a fechadura por dentro, apertou algo na garganta de Ione. Ele entendeu. De alguma forma, aquele rancheiro que ela conhecia havia apenas por 3 horas compreendeu que a pior parte não era estar trancada. Era não ter controle sobre se poderia trancar os outros fora. Ela sentiu, sem confiar em sua voz. Enquanto Arlon acendia o fogo, Ione se aproximou da pequena janela, olhando pela terra aberta na direção de onde vinham. Em algum lugar lá fora, seu povo se reunia, conversando, decidindo o que fazer com a mulher que lhes fora tirada. Mais precisamente, a mulher que haviam vendido. Eles não vão deixar isso acontecer, disse ela, baixinho. Arlon ergueu os olhos do fogo. O que quer dizer? Ione se virou para encará-lo. Pela primeira vez, deixou ver o medo que escondia sob a aparência de desafio. Cyrus queria que eu sumisse. Por isso fez o acordo. Mas há outros na tribo que não vão aceitar. Vão ver como um roubo, como você tomando algo que pertence a eles. Você não pertence a ninguém. Eles não veem assim. As mãos de Ione se fecharam ao lado do corpo. E eu não sou a única. Há outras 6 mulheres sendo mantidas do mesmo jeito que eu. Algumas há mais tempo. Se espalhar que estou livre, que fui trocada e não punida por isso, essas mulheres vão começar a perguntar por que não podem ser livres também. Arlon endireitou-se, a compreensão surgindo em seus olhos. Então, virão atrás de você. Virão pelo que eu represento. Prova de que o sistema deles pode ser quebrado, de que alguém fora do controle deles pode decidir que suas leis não importam. Ione se afastou da janela, sua voz caindo. Vão exigir que você me devolva. E se você se recusar, não terminou a frase. Não precisava. A implicação pairou pesada entre eles, de que seu ato de compaixão o colocará no meio de algo muito mais perigoso do que uma negociação de terras. Arlon permaneceu em silêncio por um longo momento, a luz do fogo lançando sombras em seu rosto. Quando finalmente falou, sua voz era firme. Deixe que venham. Você não vai voltar. Foi a primeira vez que alguém disse essas palavras a ela. Não como dono reivindicando propriedade, mas como alguém que decidiu que a liberdade de outra pessoa importava mais do que sua própria segurança. Ione o encarou, aquele estranho que havia virado seu mundo de cabeça para baixo em poucas horas, e sentiu algo que não permitia sentir há 3 anos, esperança. Mas a esperança era perigosa, porque no deserto, cavaleiros já montavam seus cavalos. E Cyrus Munro tomava uma decisão que testaria se a convicção de um homem poderia resistir à demanda de justiça de toda uma tribo. Eles vieram ao amanhecer. Ione os ouviu antes de vê-los. O troar de cascos sobre o chão duro. Um som que significava números, força, intenção. Ela já estava acordada há horas, em pé junto à janela do pequeno quarto que Arlon lhe dera, observando o horizonte como se ele pudesse oferecer respostas.
Agora oferecia a guerreiros. Ela se moveu rapidamente pela cabana até onde Arlon já estava na porta, rifle em mãos, mas não levantado. Ainda não. O rosto dele estava rígido enquanto contava os cavaleiros que se aproximavam. 12, talvez 15. Mais do que suficiente para dominar um homem se quisessem. Fique dentro, e disse ele sem olhar para ela. Ione o ignorou, avançando para ficar logo atrás de seu ombro. Se vinham atrás dela, não se esconderia como um animal assustado. 3 anos em correntes haviam tirado muitas coisas dela, mas não haviam levado sua coluna vertebral. Os cavaleiros formaram um semicírculo frouxo à frente da cabana, os cavalos batendo os cascos e bufando no frio da manhã. Cyrus estava no centro, flanqueado por 2 homens mais jovens, e Ione reconheceu como executores, que cumpriam as decisões do conselho sem questionar. Seus rostos eram de pedra, suas armas visíveis, mas não desembainhadas. Arlon Briggs, em a voz de Cyrus, atravessou a distância com autoridade ensaiada. Viemos recuperar o que nos pertence. Arlon apertou o rifle com força, mas sua voz permaneceu firme. Tínhamos um acordo. Eu cumpri minha parte. O acordo é nulo, disse Cyrus, gesticulando para um dos homens ao lado, que produziu um documento enrolado. O conselho determinou que a mulher não era da tribo para ser negociada. Ela permanece sob a lei tribal e deve ser devolvida para o julgamento adequado. O maxilar de Ione se apertou. Claro, eles haviam encontrado uma maneira de desfazer seu próprio acordo, recuperar os direitos sobre a água e reivindicá-la ao mesmo tempo. Provavelmente, Cyrus planejou isso desde o início e livrar-se dela temporariamente, depois usar seu retorno como desculpa para demonstrar o poder tribal. Ela não é propriedade, disse Arlon, a voz agora mais dura. E suas leis não alcançam minha terra. Um dos guerreiros mais jovens impulsionou seu cavalo à frente, a mão se movendo para a arma no cinto. Você não dita até onde nossas leis chegam. Devolva-a ou a levaremos. A tensão estalava como relâmpago prestes a cair. Ione podia sentir o corpo de Arlon ao lado dela, enrijecido, pronto para lutar se necessário. E ele lutaria. Ela percebeu que aquele estranho, que a conhecia havia menos de um dia, realmente enfrentaria 15 homens armados porque decidiu que sua liberdade importava. A outra opção, disse Ione baixinho, sua voz cortando o impasse. Arlon olhou para ela surpreso. Não, começou ele, mas ela já havia dado um passo à frente, passando por ele para ficar na porta, onde todos os cavaleiros podiam vê-la. O sol da manhã iluminou seu rosto, mostrando as cicatrizes nos pulsos, as sombras fundas sob os olhos que 3 anos de cativeiro haviam marcado. Ela parecia o que era, uma mulher que sobreviveu a algo brutal. Voltarei, disse claramente. As palavras caíram como pedras em água parada. A expressão de Cyrus mudou para satisfação. A mão de Arlon disparou, segurando seu braço, não de forma rude, mas firme. Você não precisa fazer isso. Ione encontrou seus olhos. E naquele momento, algo passou entre eles que não tinha nada a ver com palavras. Compreensão, confiança, algo mais profundo para o qual nenhum dos dois ainda tinha nome. Sim, preciso, disse baixinho, apenas para ele ouvir. Mas não do jeito que eles pensam, e virou-se de volta para os guerreiros montados, a voz se elevando. Voltarei para enfrentar o julgamento. Julgamento público diante de toda a tribo, não escondida, não em correntes. Quero que cada pessoa veja o que acontece quando alguém desafia suas leis. A satisfação de Cyrus vacilou ligeiramente. Isso não era o que ele esperava. Ele queria que ela fosse arrastada de volta na vergonha, trancada novamente. Seu breve gosto de liberdade serviria de aviso para outros. Mas um julgamento público era diferente. Julgamento público significava testemunhas, significava perguntas que ela poderia fazer, significava uma plataforma que ela poderia usar. O conselho decidirá os termos do seu julgamento, disse Cyrus cuidadosamente. Não, eu decido, retrucou Ione. Esses são meus termos.
Julgamento público ou desapareço neste território onde você não tem autoridade e nunca mais me verá. Sua escolha. O impasse mudou. Agora era Cyrus quem tinha que decidir, levá-la de volta sob suas condições ou arriscar perdê-la completamente e admitir que suas leis não alcançam além da terra tribal. Atrás dela, Ione sentia a presença de Arlon como uma muralha de apoio. Ele não concordara com isso, não queria isso, mas entendia algo crucial e ela não estava mais fugindo. Ela estava escolhendo seu campo de batalha. Os olhos de Cyrus se estreitaram, calculando ângulos e riscos. Finalmente, ele assentiu. Em 3 dias, a tribo se reunirá. Você será julgada. Ele inclinou-se na cela, a voz caindo quase em tom de advertência. Mas saiba disso, e se desafiar nossas leis diante de todos, o preço do fracasso será muito pior do que correntes. Ione ergueu o queixo. Estou contando com isso. Os guerreiros viraram seus cavalos, levantando poeira enquanto cavalgavam de volta para a terra tribal. No silêncio que deixaram, Arlon se voltou para Ione com algo entre admiração e fúria nos olhos. O que você acabou de fazer? Arlon a encarou como se ela tivesse perdido a razão. Talvez tivesse. Talvez 3 anos em correntes tivessem quebrado algo nela que não poderia ser consertado. Mas Ione nunca se sentiu tão lúcida em sua vida. Você acabou de se voluntariar para voltar, disse Arlon, a voz tensa de raiva mal contida. Para o povo que te manteve prisioneira por 3 anos, para enfrentar um julgamento projetado para te quebrar. Não, respondeu Ione, movendo-se de volta para dentro da cabana, seus movimentos precisos e decididos. Eu me voluntariei para forçá-los a responder pelo que fizeram. Diante de todos, onde não podem se esconder atrás de conselhos fechados e punições privadas. Arlon a seguiu para dentro, fechando a porta com mais força do que o necessário. Eles nunca vão te deixar falar. Te silenciarão no momento em que tentar. Ou talvez eu me volte para encará-lo, disse Ione. Ou talvez eu diga o suficiente antes que possam me deter, para que outras pessoas comecem a fazer perguntas. Perguntas sobre por que 6 mulheres estão presas. Perguntas sobre quais leis permitem isso. Perguntas sobre se essas leis servem à tribo ou apenas aos homens que as criaram. As palavras pairaram entre eles, e a expressão de Arlon mudou da raiva para algo mais próximo da compreensão. Ele se aproximou da mesa, apoiando as mãos na madeira gasta. É isso que você quis dizer, disse baixinho. Sobre as outras mulheres. Você não está lutando apenas por si mesma. Eu não posso fugir e deixá-las lá. Passei 3 anos ouvindo seus choros à noite, 3 anos vendo-as perder pedaços de si mesmas dia após dia. Se houver uma chance, qualquer chance de que meu julgamento possa mudar as coisas, eu preciso tentar. O maxilar de Arlon se contraiu. E se não der certo, se apenas te trancarem de novo, só que pior desta vez? Ione manteve seu olhar firme. Pelo menos eu tentei. Pelo menos não escolhi minha liberdade em vez da delas. O silêncio se alongou entre eles, pesado com implicações que nenhum dos dois queria verbalizar. Finalmente, Arlon se endireitou, decisão tomada. Então eu vou com você. Não, não é negociável. Sua voz era firme. Você exigiu um julgamento público. Isso significa testemunhas de fora da tribo. Eu vou como sua testemunha, como prova de que alguém fora do sistema dele se importa se a justiça realmente é feita. Ione começou a protestar, mas parou, porque ele estava certo. Ter um estranho presente mudava a dinâmica, dificultava para Cyrus manipular o processo sem que parecesse exatamente o que era, um julgamento encenado para manter o controle. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou baixinho. Você não me conhece. Já arriscou demais. Arlon se aproximou. Perto o suficiente para que ela pudesse ver as linhas ao redor de seus olhos, os fios de prata nos cabelos nas têmporas. Perto o suficiente para que o espaço entre eles parecesse carregado de algo para o qual nenhum dos dois ainda tinha palavras. Eu tive uma esposa uma vez, disse ele, a voz baixa.
Ela morreu porque eu não me levantei quando importava. Não desafiei algo que sabia estar errado porque era mais fácil olhar para outro lado. Seus olhos seguraram os dela. Não vou cometer esse erro de novo. A confissão pairou no ar entre eles, crua e honesta. Ione sentiu algo mudar em seu peito. Não apenas gratidão, mas reconhecimento. Eles eram ambos pessoas moldadas pelo fracasso, pelo peso de escolhas que não podiam desfazer. Ela levantou a mão lentamente, dando tempo para ele se afastar se quisesse. Quando ele não se afastou, ela a colocou contra seu peito, sentindo o batimento firme e forte sob sua palma. Obrigada, sussurrou. A mão de Arlon cobriu a dela, quente e calejada. O toque durou apenas um momento antes que ambos recuassem. A intensidade da conexão era demais para sustentar sem reconhecimento, e nenhum deles estava pronto para isso. Devemos partir ao amanhecer, disse Arlon, a voz mais áspera que o habitual. Precisamos nos dar tempo para nos preparar antes do julgamento. Ione assentiu. 3 dias. 3 dias para planejar como desmontar um sistema que a esmagou. 3 dias para descobrir como transformar um julgamento feito para silenciá-la em uma arma para a mudança. À medida que a noite caía, eles trabalharam em silêncio confortável. Arlon conferindo suprimentos. Ione ensaiando mentalmente cada palavra que diria, cada pergunta que forçaria que respondessem. A pequena cabana parecia ao mesmo tempo grande demais e pequena demais, a consciência entre eles constante e inegável. Quando finalmente veio a escuridão, Ione ficou junto à janela de seu pequeno quarto, olhando para as terras tribais. Em algum lugar lá fora, 6 mulheres sentadas em correntes se perguntavam se alguém lembrava que existiam, se alguém se importaria o suficiente para lutar por elas. Amanhã elas teriam sua resposta, e Cyrus Monroe aprenderia que a mulher que tentou apagar havia se tornado algo muito mais perigoso do que uma prisioneira. Ela se tornaria alguém que nada tinha a perder e tudo a ganhar. A jornada de volta à terra tribal durou meio-dia. Ione cavalgava ao lado de Arlon em silêncio, a mente ensaiando cada palavra que diria, cada verdade que forçaria que ouvissem. Quanto mais se aproximavam, mais seu corpo lembrava o que era estar presa. Mas ela empurrou o medo para o fundo, onde não alcançaria sua voz. Quando alcançaram a última crista, a visão abaixo os parou. Toda a tribo havia se reunido. Centenas de pessoas formavam um enorme círculo no deserto aberto. Seus cavalos criavam uma muralha de carne e poeira que bloqueava qualquer fuga. No centro estava Cyrus, flanqueado pelos anciãos do conselho, esperando com a paciência de homens que acreditavam que o resultado já estava decidido. A mão de Arlon se moveu instintivamente para o rifle na cela. Isso é mais do que eu esperava. Ele quer testemunhas, disse Ione baixinho. Quer que todos vejam o que acontece quando alguém o desafia. Ele acha que isso será sua vitória. Eles desceram lentamente, e o círculo se abriu apenas o suficiente para deixá-los passar antes de se fechar atrás deles como uma armadilha. Ione sentiu o peso de centenas de olhos sobre ela. Alguns curiosos, outros hostis, outros cuidadosamente neutros. Ela procurou rostos familiares na multidão e os encontrou, e mulheres que conhecera antes do cativeiro, homens que votaram para acorrentá-la. E ali, perto do fundo, um pequeno grupo de mulheres mais jovens, cujas expressões continham algo que Ione reconheceu instantaneamente e esperança. Cyrus avançou, sua voz ecoando pela multidão reunida. Ione retornou para enfrentar o julgamento por seus crimes contra nossas leis. Ela recusou uma união sagrada. Desonrou sua família. Rejeitou a sabedoria de nossos anciãos. Ele fez uma pausa, deixando as palavras caírem. A penalidade sempre foi clara. Então vamos deixar tudo claro, disse Ione, a voz firme enquanto desmontava. Arlon a seguiu, ficando logo atrás de seu ombro direito, perto o suficiente para apoiar, longe o suficiente para deixá-la lutar sua própria batalha. Os olhos de Cyrus se estreitaram. Você falará apenas quando eu permitir. Ione avançou para o centro do círculo. Você quer que todos aqui testemunhem meu julgamento? Então testemunharão a verdade.
toda a verdade. Um murmúrio percorreu a multidão. Cyrus ergueu a mão pedindo silêncio, mas Ione já falava, a voz elevada para alcançar todos os ouvidos. Fui presa por 3 anos, não por roubo, não por violência, mas por dizer não a um homem que não escolhi. Por acreditar que tinha o direito de decidir meu próprio caminho, disse, girando lentamente, fazendo contato visual com o maior número possível de pessoas. E eu não sou a única. Neste exato momento, 6 mulheres estão sendo mantidas em correntes. Algumas por recusarem casamento, outras por se manifestarem contra decisões do conselho, algumas por crimes tão simples quanto ensinar suas filhas a ler. O murmúrio cresceu. Várias pessoas se moveram desconfortavelmente. O maxilar de Cyrus se contraiu, mas ele deixou que ela continuasse, detê-la agora só provaria seu ponto. Nessa está presa há 4 anos, disse Ione, citando nomes, tornando-os reais. Ela tentou tirar a própria vida 2 vezes porque a dor de viver em corrente se tornou insuportável. Cá está lá há 5 anos. Ela perdeu a sanidade. Nem sequer lembra mais seu próprio nome. Estas são suas filhas, suas irmãs, suas vizinhas, e vocês deixaram que isso acontecesse porque eles disseram que era justiça. Uma mulher na multidão levou a mão à boca, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ione a reconheceu, na mãe de Nessa. A mulher que havia parado de visitar após o 1º ano, que escolheu o conforto do esquecimento em vez da dor da lembrança. Nossas leis dizem que isso é certo, interveio Cyrus, tentando retomar o controle. Nossas tradições, suas tradições, estão nos matando, cortou Ione. E vocês sabem disso. Sempre souberam. Porque sua própria esposa foi mantida sob as mesmas leis antes de morrer. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os olhos se voltaram para Cyrus, cujo rosto havia ficado pálido. Ione avançou, a voz agora mais suave, mas não menos devastadora. Ela foi presa por se manifestar contra o conselho há 15 anos. Você era mais jovem então. Não tinha poder para libertá-la. E quando ela morreu naquelas correntes, você jurou que nunca deixaria que isso acontecesse novamente. Mas deixou. Você se tornou exatamente aquilo que a destruiu. Cyrus ficou paralisado. A verdade exposta diante de todos. E, naquele momento, Arlon avançou, a voz clara e firme. Sou um estrangeiro. Não tenho interesse nas suas leis. Mas eu vi o que essas leis fazem. Eu vi as cicatrizes que elas deixam. E se vocês permitirem que isso continue, não estarão preservando sua tribo. Estarão destruindo-a por dentro. A multidão explodiu em discussões, vozes se elevando de todas as direções. Alguns defendendo a tradição, outros exigindo mudança. E, no centro de tudo, estava Ione, esperando para ver se a verdade seria suficiente para quebrar correntes que existiam há gerações. O caos de vozes gradualmente diminuiu quando Cyrus ergueu a mão. Mas desta vez, o gesto não carregava autoridade, apenas a tentativa desesperada de um homem vendo seu mundo cuidadosamente construído desmoronar. A morte da minha esposa não tem nada a ver com este julgamento, disse ele, a voz tensa. Tem tudo a ver com ele. Uma mulher mais velha avançou da multidão. Alguém que Ione reconheceu como uma das curandeiras da tribo. Sua voz tremia, mas se manteve firme. Eu estava lá quando ela morreu. Segurei sua mão, e suas últimas palavras foram implorando que você garantisse que nenhuma outra mulher sofresse como ela. A compostura de Cyrus se quebrou. Pela primeira vez no julgamento, ele parecia o que realmente era, um homem velho carregando décadas de culpa e arrependimento. Eu tentei proteger a tribo fazendo a mesma coisa que a matou, disse ele. Outra voz, mais jovem desta vez. Uma mulher na casa dos 30 anos se fez caminho pela multidão. Eu sou irmã de Caia. Não a vejo há 5 anos porque vocês disseram que seria uma desonra a nossa família visitar. Mas Ione está certa. Todos nós fomos cúmplices nisso. Todos nós escolhemos conforto em vez de coragem. Uma a uma,
as mulheres começaram a se levantar. Não todas, nem mesmo a maioria, mas o suficiente. Suficiente para que a mensagem ficasse clara: o silêncio estava acabando. Uma jovem mãe, segurando um filho, avançou, a voz mal acima de um sussurro, mas audível no súbito silêncio. Se minha filha crescer e algum dia recusar um casamento, vocês vão acorrentá-la também? Vão me dizer que é para o bem dela enquanto ela definha na escuridão? A pergunta pairou no ar como uma acusação. Cyrus olhou ao redor, para os rostos que o cercavam, pessoas que ele liderava há décadas, agora o vendo de forma diferente. Seus ombros caíram. Eu nunca quis me tornar isso, e disse baixinho. A confissão lhe custando tudo. Mas eu não sabia como mudar. Sem admitir que eu estava errado. Sem admitir que a morte da minha esposa foi em vão. Não precisa ser em vão, disse Ione, a voz agora suave. Você pode honrá-la acabando com aquilo que a matou. Sendo corajoso o suficiente para admitir que as leis precisam mudar. O silêncio se estendeu. Então, um dos anciãos do conselho avançou. Alguém que Ione jamais esperaria ser um aliado. As leis foram feitas por homens há muito mortos, disse lentamente. Não somos obrigados a carregar seus erros para a eternidade. Eu voto pela libertação de todas as mulheres presas por recusa de casamento. Voto pela reforma das leis que permitem prisão sem julgamento. Outro ancião se juntou a ele, depois outro. Não todos. 3 permaneceram em silêncio, com os rostos duros de desaprovação. Mas 5 votos foram suficientes. A maioria havia mudado. Cyrus olhou para Ione e, em seus olhos, ela viu algo que jamais imaginou possível: ingratidão. Não por tê-lo exposto, mas por lhe dar um caminho para a redenção. As mulheres serão libertadas, disse ele, a voz atravessando a multidão com o peso da finalidade. As leis serão reescritas, e Ione será reconhecida como livre, sem condições. A multidão explodiu, alguns em celebração, outros em raiva, a maioria em descrença estupefata por a mudança realmente ter acontecido. Arlon se aproximou de Ione, sua presença firme enquanto o mundo mudava ao redor deles. Mas Ione não havia terminado. Ela avançou perto de Cyrus, a voz baixa, apenas ele e os mais próximos podiam ouvir. As mulheres vão precisar de ajuda. Elas foram quebradas. Algumas não saberão mais como ser livres. E as famílias que as abandonaram precisarão enfrentar o que fizeram. Cyrus assentiu lentamente. Eu sei, e vou garantir que tenham o que precisam. Ele fez uma pausa, encontrando os olhos dela diretamente. Sua coragem hoje salvou vidas, incluindo a minha. Eu estava morto por dentro desde que minha esposa faleceu. Talvez agora eu finalmente possa honrar sua memória da maneira certa. Não era perdão, não era amizade, mas era reconhecimento. E, às vezes, isso bastava. À medida que a multidão começou a se dispersar, alguns com raiva, outros esperançosos, Ione sentiu a mão de Arlon repousar levemente em suas costas. Um toque tão breve que poderia ter sido imaginado, se não fosse pelo calor que deixou. Você conseguiu, disse ele baixinho. Ione olhou ao redor, para os rostos das mulheres que dormiriam desacorrentadas naquela noite pela primeira vez em anos. Mães que não precisariam mais temer por suas filhas. Homens sendo forçados a confrontar verdades que haviam ignorado. Nós conseguimos, e corrigiu ela. E, pela primeira vez em 3 anos, Ione sentiu algo que achava perdido para sempre. Liberdade. Liberdade de verdade. Aquele tipo que não vem de fugir, mas de se manter firme até que o mundo não tivesse outra escolha senão mudar ao seu redor. 6 meses haviam mudado tudo. Ione estava à beira da ponte recém-construída, uma estrutura física de madeira e corda, mas um caminho já desgastado pelo constante vai e vem entre o rancho de Arlon e as terras tribais. Ela havia feito essa jornada tantas vezes que seu cavalo conhecia o caminho sem precisar de orientação. Cascos encontrando firmeza no chão familiar. Atrás dela, o sol subia, aquecendo o ar do deserto. À frente,
podia ver o assentamento tribal, onde 6 mulheres agora caminhavam livremente, punhos livres de correntes, vozes já não silenciadas. A recuperação fora lenta, dolorosa. Nessa ainda acordava gritando em algumas noites. Cá reaprendia seu próprio nome, sílaba por sílaba, com paciência que partia e remendava corações na mesma medida. Mas estavam se curando e, mais importante, estavam livres. Ione escolheu viver entre mundos. 3 dias por semana no rancho com Arlon, onde aprendeu que a intimidade podia ser suave, que o toque não precisava restringir, que dizer sim significava algo apenas quando você sempre tiver o direito de dizer não. 4 dias com a tribo, ensinando jovens mulheres sobre escolhas, direitos, sobre a diferença entre tradições que valem a pena manter e tradições que valem a pena quebrar. O romance entre ela e Arlon se desenrolou lentamente, construído sobre uma base de respeito que tornava a cada momento merecido. O primeiro beijo aconteceu 2 meses após o julgamento, sob estrelas que testemunharam uma ternura que nenhum dos dois esperava encontrar. A primeira noite juntos veio depois, ainda quando ela estava pronta, quando os fantasmas das correntes não mais assombravam sua pele. Agora, quando voltava ao rancho no fim da semana, ele a esperava. Não com posse, mas com parceria, com a tranquila certeza de alguém que entendia que sua liberdade incluía o direito de escolhê-lo repetidas vezes. Mas hoje era diferente. Hoje marcava 6 meses desde que as leis mudaram, e a tribo se reunia para formalizar novos acordos, em acordos que Ione ajudara a escrever. Acordos que davam voz às mulheres nas decisões do conselho, que proibiam prisão sem julgamento, que reconheciam o casamento forçado como crime, e não como direito. Ao se aproximar do assentamento, viu Cyrus esperando próximo ao espaço do conselho. Ele havia envelhecido nesses meses, mas o peso que carregava parecia mais leve agora. Passava os dias ajudando as mulheres que antes ajudara a aprender, oferecendo pequenas redenções que um homem podia encontrar ao desfazer seu passado. Elas estão prontas para você, disse ele quando ela desmontou. Ione assentiu, então pausou. Como está nessa hoje? Melhor, respondeu Cyrus. Sorridente ontem. Pela primeira vez em anos, disse a mãe dela. Havia algo na voz de Cyrus que talvez pudesse ser esperança. Você estava certa sobre tudo. Sobre o que nos tornamos. Estamos nos tornando algo diferente agora. É isso que importa. Ela caminhou em direção à reunião, onde jovens mulheres aguardavam. Meninas que nunca conheceriam correntes. Que cresceriam acreditando que suas vozes importavam, porque Ione havia provado que isso era possível. Entre elas estava Arlon, o único estrangeiro convidado para testemunhar a primeira sessão do novo conselho. Sua presença lembrava que a mudança vinha de lugares inesperados. Seus olhos se encontraram à distância, e o olhar compartilhado não precisava de palavras. Ela o havia escolhido, mas mais do que isso, havia se escolhido. Escolhido ser alguém que transformou dor em propósito, que converteu prisão em plataforma para a liberdade. As jovens se aproximaram enquanto Ione tomava seu lugar. Atrás delas, as 6 mulheres libertas observavam, prova viva de que a coragem podia quebrar o que a crueldade havia construído. E em algum lugar distante, o rancho a esperava. Um lar ao qual ela retornará por escolha. Para um homem que entendia que amá-la significava deixá-la ser exatamente quem ela havia lutado para se tornar. Isso era algo que ninguém esperava. Não fuga, mas revolução. Não correr para longe, mas correr em direção a um futuro onde a liberdade não era concedida por homens no poder, mas reivindicada por mulheres corajosas o suficiente para exigi-la. E, no final, isso fez toda a diferença. Se você gostou desta história, clique no vídeo que está na sua tela agora para assistir a outro conto inesquecível da fronteira, onde coragem e destino se chocam de maneiras que você nunca imaginou. Não se esqueça de se inscrever e considere deixar um super chat para nos ajudar a continuar trazendo histórias poderosas como esta. Seu apoio significa tudo para nós.